Bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais um Contos de Terror. Sento aqui olhando para as paredes pintadas de azul, com os mesmos pôsteres de filmes antigos que tenho desde os meus 13 anos. Este quarto tem sido minha zona de conforto desde que me lembro. Morando no porão, sempre tive uma sensação de independência, mesmo em idades precoces. Poderia personalizá-lo ao meu gosto. Nunca deixei as opiniões dos meus pais interferirem aqui. Sou uma pessoa religiosa, mas não preciso de uma cruz em cada parede, provérbios em cada lareira e pinturas de Cristo em todos os lugares. Aqui embaixo eu tinha liberdade, mas agora parece que este será meu túmulo. Escrevo isso não apenas para extravasar as ansiedades furiosas que me corroem por dentro como um tigre faminto, mas também para talvez racionalizar o que é completamente irracional. Meus pais são o tipo típico de cristão conservador, verdadeiros cartazes do Partido Republicano. Crescendo, meus domingos eram completamente assombrados por sermões matutinos de 3 horas de duração, de um pastor com os olhos vagando para um ponto inquietantemente baixo. Você diria que os olhos da minha mãe estavam no peito dela se visse uma única conversa entre os dois. O resto da minha infância acaba sendo um borrão de estudos dominicais e tantas orações que, mesmo ao ver um prato de comida sendo colocado em uma mesa, o que não acontece há muito tempo, minhas mãos instintivamente se juntam em oração sem eu nem perceber. Quando fiquei um pouco mais velha, por volta dos 16 anos, comecei a me cansar disso. Minhas amigas sempre postavam fotos delas na praia aos domingos de biquínis que minha mãe chamaria de possessão demoníaca se me visse usando um. Após meses de rolar os olhos e olhares de reprovação durante o culto dominical, minha mãe finalmente me confrontou. "Você está questionando sua fé?" Ela perguntou, entrando no meu quarto sem avisar uma noite, alguns meses atrás. "Não, mãe, eu acredito nele. Só não sei por que não posso ter fé e fazer as coisas que minhas amigas fazem ao mesmo tempo", respondi, ainda escondendo meus verdadeiros sentimentos. "Querida, no dia do julgamento, todos nós devemos lidar com nossas transgressões e nos arrepender de nossos pecados terrenos. É um mundo caído, afinal, desde que a serpente enganou Eva no jardim, temos que aprender a coexistir com o nosso pecado nato por..." Ela começou. Eu sabia que outro sermão estava vindo. Eu precisava de uma saída. "Você está certa, mãe", disse, colocando minha mão na dela, onde ela estava sentada na beira de minha cama. Eu estava apenas caindo em tentação. "Não deixarei que aconteça novamente. Confie em mim", disse com o melhor sorriso falso que consegui reunir. "Confio em você, querida. Sabe que eu também fui jovem, acredite ou não", ela disse com um sorriso e uma risada antes de se levantar para me beijar na testa e dizer boa noite. Nas semanas seguintes, tentei manter um perfil baixo, fazer o meu melhor para colocar uma cara feliz perto do pastor assustador, mas senti minha fé se esvaindo lentamente. Culto após culto, tornei-me cada vez mais desligada e comecei a questionar seriamente quem exatamente meus pais consideram como sua fé. Eles realmente acreditam em Deus ou é apenas uma desculpa útil para controlar ainda mais minha vida? Na semana passada, cheguei ao meu limite. No domingo à noite, minhas amigas me mandaram mensagem dizendo que iriam à casa de uma amiga para fumar maconha e ficar por lá. Domingos são dias de confinamento.
não tenho absolutamente permissão para ver nenhuma das minhas amigas o dia todo, pois é reservado inteiramente para a família e oração. No entanto, morar no porão concede alguns privilégios. O principal deles é minha janela. A tela cobre a janela, mas pode ser facilmente removida. Então, por volta das 23 horas, depois que meus pais estavam dormindo profundamente, saí sorrateiramente e corri para o carro das minhas amigas que me esperava no beco atrás da nossa casa. "Ei, garota do coral", disse Ashley enquanto eu pulava no banco de trás como se estivesse fugindo da cena de um assalto a banco. "Dirige, me tira daqui", disse, batendo-o em seu ombro sem parar. Assim que chegamos à casa da amiga de Ashley, Megan, ela parou, colocou o carro no estacionamento e pegou um saquinho com um baseado em sua mochila. "Se vou ficar no mesmo quarto que a Josh, agora que ele e a Megan estão namorando, vou precisar disso", disse, mexendo no isqueiro tentando fazer uma faísca, antes de dar uma tragada e me entregar o baseado recém-aceso. Eu nunca tinha fumado antes, nem mesmo no mesmo cômodo que alguém que fumava cigarros. Minha reação imediata foi dizer: "Não, obrigada", disse, acenando com a mão no ar. Ashley deu de ombros. "Como quiser", disse, dando outra tragada. Ficamos conversando por 1 minuto enquanto ela terminava o baseado. "Seus pais ainda comandando uma ditadura?", Ashley perguntou após um breve momento de silêncio na conversa. "Sim, quanto mais velha fico, mais eles estão convencidos de que sempre que estou com amigos, estou adorando o diabo ou tentando orgias com todos os caras da cidade", respondi revirando os olhos. "Quero dizer, pelo menos não aos domingos", disse Ashley, antes de imediatamente começar a rir da própria piada. Ri com ela, e assim que recuperamos o fôlego, olhei para o pouco de maconha que restava no baseado dela. "Sabe o que? Estou morta se for pega, de qualquer jeito", disse, estendendo a mão para pegar o baseado. "Olha só, minha garota do coral", respondeu Ashley. "Você pode terminar, meu presente." Dei uma tragada e imediatamente achei que tinha engolido uma brasa. Minha garganta ardeu como um prédio em chamas e tossi até meus olhos lacrimejarem e eu estava ofegante como um homem se afogando. Ashley riu e disse: "Tudo bem, você não terá pulmões de virgem para sempre." Depois de tossir o resto do baseado, entramos. O pouco que me lembro consistiu principalmente em mim desmaiada no sofá, como se uma manta pesada estivesse sobre mim, embora eu só estivesse com meu moletom e leggings. Quando Ashley me deixou a 1 quarteirão da minha casa, eu saí e tentei cheirar todas as partes de mim para ter certeza de que o cheiro de maconha tinha ficado no carro. Quando virei a esquina e vi a luz da sala de estar acesa em minha casa, senti o chão se desfazer sob meus pés. Meu coração batia tão rápido que achei que nunca pararia. Passei os 10 minutos seguintes andando para lá e para cá, tentando pensar o que fazer, até que decidi que se eu tentasse voltar sorrateiramente pela janela, talvez eles não percebessem. Indo para o meu quintal, vi a sala de estar e meu pai estava lá, de pé, em seu pijama, andando para lá e para cá, falando ao telefone. Minha mãe estava sentada no sofá com lágrimas escorrendo pelo rosto, encolhida em oração. Naquele momento, eu soube que estava em apuros. Minha mãe estava em lágrimas e meu pai estava esfregando o pescoço de estresse, parecendo prestes a chorar também. Depois de voltar sorrateiramente pela janela, deitei na minha cama esperando ou adormecer ou ser repreendida pelos meus pais, e acabei dormindo.
Nada de muito incomum aconteceu durante meu sono. Não ouvi nenhum barulho estranho ou batidas fortes, mas quando acordei, a escada e a porta que davam para a sala de estar tinham sumido. O que antes era minha escada e a única saída além da minha janela era apenas um chão plano coberto pela mesma madeira do meu piso. Saltando da cama, corri para o que agora era chão sólido, tentando dar algum sentido à situação, como minhas escadas simplesmente desapareceram. Como isso aconteceu durante a noite e como eu não acordei com isso? Uma sensação imediata de claustrofobia me domina. Sinto o peso de um caminhão no meu peito enquanto luto para respirar. Pensei na minha janela e antes que o pensamento se registrasse totalmente na minha mente, eu tinha pulado da minha cama e puxado a janela com toda a minha força. Ela não se moveu e, com um horror que não consigo descrever até hoje, percebi que a janela estava soldada. Imediatamente, peguei qualquer objeto ao alcance e joguei na minha janela, eventualmente pegando minha mesinha de cabeceira de madeira inteira e batendo contra o vidro. Nem sequer rachou. Fiquei nisso por horas. Eventualmente desmaiei de exaustão. A única coisa que posso fazer agora é gritar: "Mãe, pai, ajudem-me, estou presa." Grito até minha voz quebrar e lágrimas encherem meus olhos como uma chave de balde em um furacão. Então eles não responderam. Ninguém veio me buscar. Meu telefone não tem sinal ou Wi-Fi. Tenho uma TV e DVDs clássicos antigos que meu pai possui, mas é só isso. Sem comida, a única fonte de água é a pia do meu banheiro. Passei o resto do dia andando para lá e para cá, gritando intermitentemente por ajuda, até notar uma figura passando pela minha janela. Pulo até a janela e começo a bater no vidro como um chimpanzé em gaiola. É minha mãe. Ela está sentada na mobília do nosso quintal, apenas olhando para o espaço vazio. Parece que ela está chorando há horas. Seus olhos estavam vermelhos e cansados. Seu rosto estava inchado e abatido. Bato ainda mais forte no vidro, gritando para ela: "Mãe, eu estou aqui, por favor, deixe-me sair." Ela nem sequer se move. Que diabos está acontecendo? Ela está me ignorando. Ela simplesmente não consegue me ouvir. Não tem como ela não me ouvir. Estou gritando o mais alto que posso e as janelas não são tão grossas. Eles fizeram isso? É isso que ela está chorando? Que tipo de pais torcidos fariam isso com a própria filha? Lembro-me de estar deitada na cama com essas perguntas correndo pela minha mente repetidamente. Quando a noite caiu, eu ainda estava presa. Deitei na cama tentando dormir, esperando que fosse apenas um pesadelo, ou que eu acordaria e minha escada estaria de volta e tudo ficaria bem. Eles fizeram seu ponto. Eu nunca mais vou sair escondida ou tocar em maconha novamente. Com um medo inimaginável, na manhã seguinte acordei e minha escada ainda tinha sumido. Olhei pela janela novamente. Nada, ninguém. Apenas os mesmos móveis de pátio que temos desde que eu era criança. Olhei para baixo e notei que todos os relógios do meu quarto e até mesmo no meu telefone tinham parado. Todos congelaram como um lago no inverno às 3h33 da manhã. A única maneira de eu saber as horas agora era pelo pôr do sol e o nascer do sol. Tentei gritar novamente, gritei e gritei, até minhas cordas vocais estarem prestes a arrebentar como freios antigos. Nunca esquecerei o pânico, como sair de um acidente de carro.
Eu sabia que absolutamente tinha que fazer algo, mas estava lutando em um mundo que eu nem mesmo entendia. A ameaça que eu enfrentava nem sequer tinha nenhum ataque direto. Ela estava sinistramente na minha frente. Não consigo descrever muito bem, mas apenas ver aquela parede em branco no canto parecia uma figura me encarando na beira da minha cama, a cada segundo acordada. Meu pânico rapidamente se transformou em uma raiva cega. Pensamentos da dor física e emocional que eu submeteria meus pais por me colocarem aqui me impulsionaram enquanto eu peguei minha mesinha de cabeceira batida e a atirei no espaço onde minha porta costumava estar. Uma e outra vez, a cada batida na parede, a mesinha de cabeceira se quebrando em pedaços cada vez menores, mas a parede permaneceu, nem mesmo um lascado na tinta. Empurro minha cômoda para o espaço torturante do nada e começo a bater os pedaços de madeira, agora espalhados diretamente na parede com toda a força que consigo reunir. Nada. Desmaiei e respirei fundo. Lá estava eu, sozinha, presa no lugar onde eu costumava encontrar conforto, mas agora vejo como uma cela de prisão distorcida brincando com minha psique. Pelo resto do dia, apenas fiquei na cama e assisti a alguns dos DVDs antigos que eu tinha na minha estante. No dia seguinte, passei o que acho que foram horas apenas olhando pela janela. Era outono agora. Quando fiquei presa, era meados do verão. Como ele avançou 2 meses em uma única noite. Minha única percepção do tempo era a luz do dia da minha janela. Eu realmente tinha ficado aqui tanto tempo. Parece que cada vez que pisco os olhos, perco dias. Mas é realmente uma perda. Que tipo de vida estou vivendo se sou apenas um rato em um laboratório sendo experimentado por algum deus demente? Da minha perspectiva, no momento em que escrevo isso, estive aqui embaixo por 25.430 pores do sol. Sem contar as primeiras noites, eu não estava anotando. Não estou com fome, não estou com sede, e tanto tempo passou na minha janela que eu nem conheço mais as pessoas no meu quintal. Meus pais morreram anos atrás, mas ontem para mim. Não posso pedir ajuda, sei disso agora. Gritei, chorei, quebrei todas as peças de arte e móveis do meu quarto, e a única mudança foi um lascado na tinta do tamanho da minha unha. Isso não é por causa de eu ter fumado maconha. Eu nem sei se isso foi culpa dos meus pais. Como poderia ter sido? Desde a noite em que minha escada desapareceu, não ouvi um único rangido de cima. Pessoas passam todos os dias. O que elas diriam se soubessem que a casa suburbana que acabaram de passar tem uma garota no porão há mais de 60 anos? Nas primeiras noites, lembro-me de orar, mas agora percebo que estava orando para meu algoz. Se existe um Deus, ele me esqueceu. Me mudei para um apartamento novo alguns meses atrás. Não era nada de especial, pequeno, mas aconchegante o suficiente para uma pessoa só. Não esperava muito, apenas um espaço tranquilo para trabalhar e dormir. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Começou com as luzes. No início, achei que era apenas uma lâmpada com defeito na sala. Ela piscava de vez em quando, nada fora do comum. Mas a piscadinha ficou mais consistente, a ponto de acontecer várias vezes por noite. Então, uma noite, algo estranho aconteceu. Eu estava sentado no sofá, lendo, quando notei algo no canto da sala.
logo além da luz que piscava. Não sabia o que era no começo, mas parecia uma sombra, uma forma quase invisível no escuro. Não era a mesma forma dos móveis ou de qualquer outra coisa. Parecia errado. Supus que eram apenas meus olhos pregando peças em mim por causa da iluminação fraca, mas parecia estranho, como se eu não estivesse sozinho. Na noite seguinte, liguei todas as luzes, esperando que isso me ajudasse a me livrar da sensação. Mas quando me virei para o canto, lá estava ele novamente, desta vez mais claro. Uma figura encurvada levemente, parada. Mal conseguia distinguir a silhueta, mas podia sentir sua presença como um peso opressivo na sala. A pior parte, percebi que estava me olhando. Não estava apenas parado ali, estava me observando. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas, esperando que isso mantivesse o que quer que fosse longe. Mas, quando acordei na manhã seguinte, notei algo assustador. 2 arranhões profundos no chão, saindo diretamente do canto em direção à minha cama. A luz piscando piorou depois disso, e comecei a ouvir barulhos. Sons de arrastar na beirada da minha audição, como unhas arrastando no chão, sempre vindo daquele mesmo canto. Pensei em ir embora, mas não tinha para onde ir. Então, fiquei. E então, uma semana atrás, acordei no meio da noite. O quarto estava escuro e eu podia sentir o ar pesado como algo que não estava certo. Quando abri os olhos, vi de novo, mas perto desta vez, bem ao lado da minha cama. Suas feições quase invisíveis no escuro, mas seu contorno inconfundível. Estava tão perto que eu podia ouvir sua respiração, baixa e irregular, como algo tentando não ser notado. Achei que estava sonhando, mas não estava. A coisa era real, e eu podia sentir sua presença fria e sufocante. Desde aquela noite, tenho tentado encontrar uma saída, mas nada parece funcionar. Tentei falar com os vizinhos, mas todos dizem que nunca notaram nada de estranho. O síndico disse que não estava com problemas com o apartamento e que tudo estava bem. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que está no canto daquele quarto. Eu só não sei fazer como parar. Ele ainda está lá, observando. Eu não matei minha família, mas eles acham que eu matei. 13 de julho de 2008. Não sei quanto tempo estou aqui. Dias, semanas, meses. Tudo se confunde. As luzes piscando acima da minha cabeça, o cheiro estéril de antisséptico me sufocando. Nem me lembro como cheguei aqui, mas eles dizem que eu sou louco. Eles dizem que fui eu que os matei. Eles dizem que matei minha família, mas eu não matei. Eu não matei. Eu me lembro da noite como se fosse ontem. A casa, o cheiro da tempestade chegando, o trovão estrondando como se algo estivesse batendo na porta, o vento uivando. E então começou. Eu não estava mais sozinho. Eu estava sentado na sala, apenas desligado, tentando assistir a algo na TV para me distrair do barulho. A tempestade, a pressão no ar, mas eu não conseguia me concentrar. Eu continuava vendo algo no canto do meu olho, uma sombra quase imperceptível, mas lá. E então ela se moveu. No começo,
Pensei que era apenas minha mente pregando peças em mim. Mas então ela começou a respirar. Era real. Eu podia sentir. Ela me queria. Ela não falou de imediato. Nenhuma voz. Apenas aquela sensação. O ar ficou frio. Estava tão frio que eu não conseguia ver minha respiração na sala. Mas o aquecedor estava ligado. E foi aí que eu soube. Algo estava na casa comigo. Eu me levantei, tentei me mover, tentei chamar minha esposa, meus filhos, mas as palavras não saíam. Minha boca estava seca. Minhas pernas não se moviam. Eu não conseguia respirar. Meu peito estava pesado, como se algo estivesse me esmagando de dentro para fora. Tentei chegar às escadas, correr para eles, mas meus pés estavam congelados. Eu não conseguia me mover. Eu estava preso no meu próprio corpo. Eu não conseguia gritar. E foi aí que eu a vi. Ela não era humana. Não era nada que deveria existir. Uma forma, sem rosto, apenas uma presença. Ela estava dentro de mim. Ela não estava apenas parada ali. Ela estava me puxando, me dobrando, me quebrando. Eu podia senti-la rastejando pelas minhas veias, pela minha mente. Ela me fez fazer coisas. Eu não conseguia pará-la. Eu não os matei. Eu não fiz isso. Mas eu vi. Eu vi o que ela fez com eles. Minha esposa, meus filhos. Eles não eram mais eles. Seus olhos, arregalados e vazios, ocos, como um fantoche sem cordas. E eu não consegui pará-la. Eu queria poder dizer que me lembro dos rostos deles uma última vez, mas a verdade é que não me lembro. Não me lembro o que aconteceu com eles. Não me lembro do sangue, dos gritos, do caos. Eu me lembro do silêncio depois, o silêncio denso, sufocante, a sensação de algo errado. E então os policiais apareceram. Eu nem me lembro de tê-los chamado, mas eles me encontraram. Eu estava parado ali, coberto de sangue, minhas mãos, meu rosto. Eu não fiz isso. Eu não fiz nada disso. Mas eles não se importaram. Eles não quiseram ouvir. Eles apenas viram sangue. Eles viram meu rosto, meus olhos, a aparência de alguém que havia feito algo terrível. E eles acreditaram. Eles acreditaram que fui eu. Eles disseram que eu tinha perdido o controle, que eu estava doente, que eu era louco. Eles disseram que eu matei minha família. Mas eu não matei. Ela matou. E agora estou aqui. Eles me disseram que eu nunca sairia desse lugar. Eles me disseram que eu nunca mais veria o mundo lá fora. E eu sei que eles estão certos, porque se eu saísse, ela me seguiria. Ela ainda está aqui, na minha cabeça, me observando, sempre observando. Eu posso senti-la, mesmo agora. Ela nunca vai embora. Às vezes eu a vejo, uma forma no canto do meu olho, um movimento no escuro, e eu sei, ela ainda está esperando. Eu não consigo fugir dela. Eu pensei que escrever isso ajudaria. Eu pensei que talvez se eu colocasse no papel, se eu a tornasse real de alguma forma, ela iria embora. Mas não foi. Ela ainda está aqui. E a pior parte, estou começando a me perguntar se ela sempre esteve aqui. Esse pensamento está na minha cabeça agora. Está cravando suas garras fundo, fazendo-me duvidar de tudo o que eu já soube,
fazendo-me questionar o que é real e o que não é. Eu não acho que consigo mais. As paredes se fecham e eu posso sentir ela me observando. Ela estava esperando por isso, esperando que eu quebrasse. E agora eu acho que estou pronto. Estou aqui há muito tempo, trancado, preso, e não há saída. Talvez, se eu fizer isso, eu finalmente pare de ouvir seus sussurros. Talvez, se eu acabar com isso, ela finalmente fique quieta. Eu não estarei mais preso nesta jaula. Eu não terei que ouvir ela na minha cabeça nunca mais. Os médicos não entendem. Eles nunca vão entender. Eles acham que sou só eu, mas eles estão errados. Eu queria que tudo parasse. Se tudo acabasse. 24 de agosto de 2009. Me desculpe, pensei que tinha superado. Pensei que tinha escapado da culpa. Faz 1 ano desde que escrevi aqui pela última vez. Mas não, ela voltou. Eu não consigo mais viver com isso. A culpa, os sussurros, a coisa dentro de mim. Eu simplesmente não consigo. Se eles encontrarem isso, talvez eles finalmente entendam. Talvez eles finalmente saibam pelo que eu passei. Mas eu não acho que eles vão se importar. Eles nunca se importaram. Eles nunca vão se importar. Talvez a última coisa que eu ouça seja o som da minha própria respiração. Talvez isso seja o suficiente. Adeus. Emma sempre fora do tipo que terminava seu trabalho, mesmo que isso significasse ficar até tarde. Era quase 23 horas e o escritório estava assustadoramente silencioso, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes. Todos os outros tinham ido embora horas antes, deixando-a sozinha no 12º andar do imponente prédio corporativo. As luzes da cidade lá fora brilhavam, um contraste gritante com a penumbra, a quase sufocante quietude lá dentro. Enquanto digitava, o ritmo constante do teclado preenchia o espaço vazio. Ela parou para esticar o pescoço e olhou para o relógio. Só mais 30 minutos, murmurou para si mesma, tentando se livrar da sensação desconcertante de estar sendo observada. A sensação vinha crescendo desde que o zelador trancara tudo mais cedo, desejando-lhe uma boa noite. No início, ela atribuiu isso à sua imaginação. Afinal, noites e silêncios tardios podiam pregar peças em qualquer um. Mas então ela ouviu um clique fraco no corredor. Emma congelou, seus dedos pairando sobre o teclado. O som era sutil, como o clique suave da trava de uma porta. Ela sabia que todos tinham ido para casa, e ela se lembrava distintamente de ter ouvido o zelador trancar as portas principais. Provavelmente só o prédio se assentando, disse para si mesma, embora seu coração estivesse batendo forte. Ela se levantou para investigar, armada apenas com seu telefone. O corredor estava fracamente iluminado, as luzes acionadas por movimento piscando enquanto ela caminhava. As mesas de planta aberta se estendiam em fileiras, suas telas de computador escuras e sem vida. Alô? Chamou ela, sua voz rachando levemente. Nenhuma resposta. Ela estava prestes a voltar quando viu uma cadeira de escritório girando lentamente em uma das mesas.
Ela ficou parada, congelada no lugar. Não havia corrente de ar, nenhum movimento para explicar isso. A cadeira girava preguiçosamente, como se alguém acabasse de empurrá-la. Tá bom, isso é ridículo, sussurrou ela. Mas, para se convencer do que qualquer outra coisa, ela se aproximou da mesa cautelosamente, seus sapatos clicando no chão polido. Quando ela estendeu a mão para parar a cadeira, seu telefone vibrou violentamente em sua mão. Ela gritou, quase deixando-o cair. Uma mensagem apareceu na tela. Você não deveria estar aqui. Seu estômago caiu. O número era desconhecido. Ela girou, examinando o escritório vazio. O silêncio a pressionava como um cobertor pesado. Quem está aí? Exigiu ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Um baque alto veio da copa. O pulso de Emma acelerou enquanto ela se virava em direção ao som. A porta de vidro da copa estava entreaberta e a luz lá dentro piscava fracamente. Ela se aproximou sorrateiramente, suas mãos tremendo. O cômodo estava vazio. Pelo menos era o que ela pensava até ver a cafeteira. Ela estava quebrada no chão, o líquido escuro se infiltrando nos azulejos. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Atrás de você. Emma se virou, seu grito preso na garganta. O corredor estava vazio. Ela cambaleou para trás, agarrando seu telefone. Sua respiração veio em arfadas superficiais, enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. As luzes do escritório piscaram violentamente, mergulhando o espaço em trevas intermitentes. Nos flashes de luz, ela viu o contorno de uma figura no final do corredor, alta, imóvel e observando. Emma fugiu. Ela não se importou com sua bolsa, seu laptop ou o trabalho inacabado. Ela correu para o elevador, apertando o botão repetidamente. As portas se abriram dolorosamente devagar e ela se jogou para dentro, apertando o botão do térreo. Quando as portas do elevador começaram a se fechar, ela viu a figura novamente. Desta vez estava mais perto, parada logo fora do alcance das luzes piscantes. Sua cabeça inclinou-se anormalmente para o lado, como se a estudasse. As portas se fecharam e o elevador desceu. Emma se encostou na parede, agarrando seu telefone. Ela manteve os olhos na porta, rezando para que não parasse antes do saguão. Quando o elevador finalmente tocou, ela irrompeu o saguão vazio e correu direto para a saída. O ar noturno a atingiu como uma onda, e ela não parou de correr até estar a vários quarteirões de distância. Na manhã seguinte, Emma disse que estava doente. Ela tentou se convencer de que tinha sido estresse, mas a falta de sono ou a imaginação poderia estar correndo solta. Mas quando ela verificou seu telefone, as mensagens estavam lá. E também havia uma última, enviada às 3 horas da manhã. Te vejo hoje à noite.